Creio que o Senhor quer provocar as nossas vidas para vivermos algo diferente. Eu creio nisso. Então que você prepare o seu coração para essa noite. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por que ela é quem traz luz, quem traz direção, quem nos ajuda, quem nos orienta. Nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, qualquer atitude, palavras que nós tivemos um momento de adoração tão maravilhoso, aonde nós atraímos a tua presença, aonde o Senhor realmente foi manifesto aqui em nosso meio. Podemos sentir a presença do teu Espírito Santo. Mas nós estamos agora, Senhor, também nesse momento para receber a tua palavra, que ela venha trazer luz sobre as nossas vidas, que venha nos ajudar a caminharmos segundo o que ela diz, não aquilo que nós achamos, porque se nós queremos viver aquilo que o Senhor tem, nós temos que parar de caminhar segundo as nossas vontades e nos abrirmos para caminhar segundo a vontade de Deus. Então venha com direção, venha com luz, venha com orientação, quebrada e cancelar toda a confusão que nesse momento queira nos atrapalhar, qualquer situação que de alguma forma venha impedir as nossas vidas de receber essa palavra, cancelado e quebrado seja. Nós damos uma ordem: Satanás e seus demônios, pega tudo que é de vocês, batam em retirada, vão para o abismo, para onde Jesus Cristo ordenar. Mas nós declaramos aqui neste lugar, nos teens, no ministério infantil, nesse prédio e ao redor desse prédio, nos quarteirões, a proteção do Senhor, blindando as nossas vidas. Nós queremos receber a tua palavra, a tua direção, sabendo, ela traz vida, ela traz renovo, ela traz direção. E essa, Senhor, é a nossa oração, e esse é o nosso desejo. E é assim, Senhor, que eu oro. Usa a minha vida da maneira como o Senhor queira, para que possamos sair daqui tocados e transformados. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Queridos, essa é uma noite onde eu creio que o Senhor virá com uma unção para romper estruturas antigas. Quem crê diz amém. Eu creio que nessa noite vai ser uma noite onde o Senhor virá com uma unção para romper velhas estruturas. Isso fala de coisas, palavras, situações, questões que eu e você passamos na vida, enfrentamos, e sem você imaginar, de alguma forma virou uma estrutura. Aquilo virou estrutura, aquilo virou uma fortaleza, e isso muitas vezes acaba nos impedindo de viver aquilo que o Senhor queira realmente derramar e tocar sobre cada um de nós. Então talvez você é alguém que veio até esse culto e você pode sair da mesma maneira como você entrou, ou você pode sair completamente diferente, falando: Senhor, não, eu não vim até aqui simplesmente para sair do mesmo jeito. Eu vim até aqui porque eu quero receber um toque do Senhor, a direção do Senhor. Eu quero que a minha vida venha a ser completamente mudada, transformada e impactada. Então, meu irmão, eu e você temos a oportunidade de nessa noite recebermos um toque do Senhor e um agir dele nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, depois de ressurreto, depois de ir para a cruz, morrer e ressuscitar, ele aparece vivo, ressuscitado, para os seus discípulos e mais algumas pessoas por 40 dias. E nessa que o Senhor Jesus, ele aparece para os discípulos e mais um grupo por 40 dias, o Senhor Jesus começa a trazer direções para eles. Você vê isso em Atos, depois você pode pegar em casa e ler certinho, bacana. Eu vou pular alguns textos para a gente poder, aqui não tem muito texto para ler, mas para você entender onde eu quero chegar. Mas até onde o momento que a galera está lá e Jesus fala para a galera: é o seguinte, pessoal, vocês agora estão aqui, vocês receberão o batismo do Espírito Santo, assim como João falou, vocês receberão um toque do Senhor na vida de vocês. Quando Jesus fala que eles receberiam algo na vida deles, o impacto do Espírito Santo, o Senhor estava dizendo algo para eles: ei, vocês até hoje estão vivendo de uma maneira, até hoje vocês têm um tipo de pensamento, mas vai chegar um momento, não muito longe daqui, aonde vocês serão tocados pelo poder de Deus e a vida de vocês serão completamente transformadas e mudadas. A vida de vocês vai ser completamente impactada. Quando o Senhor Jesus fala isso, meu querido, é algo maravilhoso, porque na hora que ele está falando disso, alguém chega e levanta no meio do rolê. Imagina Jesus falando e alguém levanta no meio do rolê: Hey Jesus, sorry, tipo sem querer atrapalhar o belo discurso, aleluia, só para saber, essa é a hora que você vai restaurar o reino em Israel? Que pergunta que é essa? Os judeus estavam debaixo do Império Romano, o Império Romano estava ali subjugando, governando eles. Então os judeus ainda estavam aprisionados e eles tinham, e até hoje
o judeu que não é um judeu messiânico, eles acreditam que um dia vai se levantar o Messias que é o libertador, é um guerreiro, é alguém igual Davi, que vai chegar e vai colocar a banca geral. Só que para nós que cremos, os judeus messiânicos que creem que Jesus Cristo é esse Messias, e ele veio, então na hora que Jesus está falando para eles do poder e tal, alguém levanta e fala: ei Jesus, é agora que você vai colocar a casa no lugar, é agora que a coisa vai dar boa, é agora que o nosso rolezinho a Israel vai ficar legal. Aí Jesus chega para ele e dá uma resposta bem assim, bem de boa. Fala: então, não interessa para você saber que hora, que época, que tempo. Essa é a minha versão atualizada 2023, tá bom? Mas na tradução de Jesus é assim, ó: não compete a vocês saberem datas e épocas somente reservada para o Pai. Então na nossa tradução é tipo assim: não te interessa saber que hora que é o negócio, mano. O negócio é o seguinte: na hora que ele fala para eles, Jesus na sequência fala algo. Atos capítulo 1 versículo 8, ele fala assim. Então eles falam, né? Responderam: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então aonde que eu quero que você preste atenção aqui? Jesus, então, depois desse contexto, ele está ressurreto, passa para eles tudo o que eles deveriam fazer. Ele fala para eles permanecerem ali em Jerusalém, porque eles receberiam poder. Alguém levanta e fala: então é agora que o reino vai ser estabelecido em Israel. Aí Jesus entra e coloca esse texto. Então galera, não compete vocês saberem tempos ou épocas que é reservada, que Deus reservou, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui o Senhor Jesus já estava trabalhando na estrutura mental deles. Aqui o Senhor Jesus já estava trabalhando numa estrutura que eles na verdade já tinham, estava totalmente limitado. Eles estavam ali esperando um toque de Jesus somente em Israel. Eles estavam ali esperando: agora é a hora que o Senhor vai mover em Israel. É como Jesus olhasse e falasse assim: como é que é? Você está limitando que eu vou agir somente em Israel? Eu vou dizer algo para vocês: vocês vão receber poder que não vai ser só em Israel, vai ser também na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Sabe o que ele está falando? Vocês acham que eu vou agir somente de uma maneira, mas o que eu tenho para vocês é maior do que vocês imaginam. Aquilo a qual vocês vão ser usados por Deus, o poder que virá sobre vocês é muito além do que você podia imaginar, é mais do que você poderia compreender. Então aqui Jesus está falando para eles algo muito interessante. Jesus está querendo trabalhar estruturas, porque para eles ali era somente Israel e o resto já era. Não, a gente quer o nosso. E Jesus fala: ei, quando Jesus fala vocês vão receber poder, e o poder não vai ser somente para vocês ficarem em Jerusalém, vai ter Judéia, vai ter Samaria, mas vai ter os confins da terra. Então ele está ampliando a ação que através daqueles homens eles teriam. Então Jesus está falando para eles: vocês não vão viver somente isso que vocês acham, vocês vão viver muito mais do que vocês poderiam imaginar. Então ali Jesus estava querendo trabalhar com a estrutura deles que haviam limitado algo. E nessa noite eu falo para você, é uma noite que o Senhor realmente deixou muito claro, falando ao meu coração: é uma noite de romper estruturas que têm limitado o agir de Deus nas nossas vidas. Talvez eu e você somos pessoas que olhamos e somente limitamos Deus. Não, Deus vai agir só aqui. Deus, só aqui tá bom. Ele fala: aqui tá bom, filho, você não tem noção. O que eu tenho para agir na sua vida vai além do que você podia imaginar. É mais do que você tem visto hoje, é mais do que você tem imaginado, vai além do que você podia compreender. É Deus movendo de forma poderosa e sobrenatural. E aqui eu vejo como devemos parar de limitar o que Deus deseja mover em nossas vidas. Porque se você não sabia, eu e você limitamos o que Deus pode mover nas nossas vidas. Te provo na Bíblia. Primeiro, Apocalipse fala que Jesus está à porta da igreja batendo, pedindo para alguém abrir para ele poder entrar. Então aquela igreja que era de Jesus colocou Jesus para o lado de fora. Então Jesus não chegou e falou assim: aí, quem manda aqui sou eu, vou descer a botina, pum, acabou, mano, essa bagunça aqui dentro. Quem manda aqui sou eu nesse rolê. O que está acontecendo aqui? Jesus não invade.
Se você olhar Tiago, fala assim, ó: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. À medida que você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você. À medida que eu me distancio de Deus, Ele me respeita. Ele fala: já que você não me quer, tudo bem, eu tenho muito para mover, mas a hora que você quiser, muito será derramado. Então eu e você limitamos o que Deus quer agir nas nossas vidas. Por exemplo, Jesus tem poder para transformar e impactar todo mundo? Sim ou não, igreja? Sim. Todo mundo está sendo impactado? Não. Por quê? Não é o poder do Senhor, somos nós que muitas vezes não cremos para poder receber. Então quando nós olhamos, eu e você limitamos aquilo que Deus vai fazer. E o que Jesus está falando para eles é mais ou menos isso. Na hora que eles falam: agora que vai ser Israel, Ele fala: para de olhar somente para isso. Eu tenho muito mais para mover na sua vida. É muito mais para derramar. Eu quero mexer com a tua estrutura. A tua estrutura está limitada somente a uma coisa, mas o Senhor nessa noite vai querer vir com uma unção. É uma unção de quebrar a estrutura. Então em nome do Senhor Jesus, se você de alguma forma percebe na sua vida que tem estruturas que te limitam, te impedem de viver o derramar e o agir de Deus, essa é uma noite onde eu e você possamos receber esse toque do Senhor, essa mudança do Senhor, e sermos completamente impactados, e essas barreiras e estruturas caírem por terra, em nome de Cristo Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, aleluia. Então eu e você devemos aprender a permitir o Espírito Santo, através do seu poder, vir sobre nós e quebrar toda barreira, toda fortaleza, todo sofisma. Fala de pensamentos hostis contra aquilo que é da palavra de Deus. O nosso intelecto, a nossa razão que nos limitam, as fortalezas em nossas mentes que nos limitam e nos impedem de viver o que Deus tem para as nossas vidas. Sim, se você não sabia, amada igreja, os planos de Deus para a sua vida vão além do que você imagina, além do que você pensa. Os planos que Deus tem para você vão além do que você imagina, além do que você pensa. Por isso que eu falo para você, quando nós estamos olhando somente para a nossa vida, somente para os nossos problemas, quando Deus nos chama para viver algo diferente, meu irmão, vai dar um frio na barriga sim. Ele está chamando você. Ei, o que eu estou falando para você vai além dos seus olhos naturais podem ver. O que eu estou chamando você é para você realmente pela fé crer que eu posso mover poderosamente na sua vida. Efésios capítulo 3 versículo 20, ele fala assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Existe um poder para aqueles que receberam Jesus que opera neles. Só que a pergunta é: a gente crê nisso ou as nossas estruturas nos impedem de viver? A gente crê que existe um poder de Deus dentro de nós, que trabalha em nós, ou a nossa estrutura nos impede? Não, pastor, isso aí é para a galera lá no passado. Para mim não. Para mim sobrou só o resto. Não, não sobrou não. O mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus, o mesmo Espírito Santo está sobre você. O mesmo Espírito Santo que moveu na vida de Jesus é o mesmo Espírito Santo que move na sua vida hoje. O mesmo Espírito Santo que operou milagres no passado é o mesmo Espírito Santo que deseja operar hoje. O mesmo Deus que fez sinais, milagres e maravilhas no passado é o mesmo Deus que quer fazer hoje. O mesmo Jesus que falou para aquele grupo: porque vocês estão limitando o que Deus vai agir na vida de vocês, é muito maior do que vocês podiam imaginar. Não é somente aqui, é Jerusalém, é Samaria, é Judeia, é os confins da terra. Sabe o que o Senhor fala para nós hoje? Porque você quer limitar o que Deus quer fazer na sua vida? Pare de olhar somente com seus olhos naturais e comece a olhar pelos olhos da fé. Essa empresa é maior do que você podia imaginar. O teu casamento não é isso que você está vendo hoje. Deus pode romper, Deus pode agir, Deus pode mover. Os seus filhos não estão perdidos. Você acha que está perdido, mas há um poder do Senhor na sua vida, e Ele fala para você: esse poder que opera em você é um poder de milagres, é um poder que transforma, é um poder que impacta, é um poder que quebra cadeias, quebra estrutura. Então que nessa noite cada estrutura caia por terra, e eu e você possamos pela fé acessar as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. Se você quer, dê mais uma salva de palmas a Ele, aleluia. Então Jesus fala isso para eles: é mais do que vocês podiam imaginar. E aqui essa mensagem é a terceira mensagem
dentro daquela série que nós falamos de uma geração totalmente transformada. Essas mensagens são mensagens que o Senhor colocou no meu coração para realmente trabalhar dentro de nós, na nossa estrutura, na forma como nós enxergamos a vida. Porque eu e você achamos que a gente está legal e bacana, mas o Senhor fala para você: eu tenho mais. Esse texto de Efésios que nós acabamos de ler, coloca para mim de novo, está aqui. Ele fala que o Senhor tem, ele tem poder. Não, volta. Efésios: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Quando nós falamos de pensamento, nosso pensamento realmente viaja. Sim ou não, gente? Sim ou não? Te dou 5 segundos para você pensar na sua vida, em questões da sua vida. 5 segundos, pensa aí. Pensa. Pensou? Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que está pensando. É infinitamente mais. Eu não acredito, pastor. Tem estrutura. A minha estrutura impede do poder dele agir na minha vida. A minha estrutura impede de viver o poder que ele tem para derramar na minha vida. E hoje, nessa noite, como eu falei, é uma noite de mudança. E nessa noite nós vamos analisar 2 homens, mesmo cenário, mesmo ambiente, 2 homens sendo tocados de forma diferente. Um homem com uma sede, uma fome para viver algo novo do impacto de Deus. E o outro já é alguém que está numa caminhada há muito tempo. Existem estruturas velhas dentro dele que Deus também queria trabalhar. Então nós temos 2 cenários aqui, presta atenção em mim. Alguém que está querendo receber algo novo, sendo impactado, deseja algo novo. E alguém do lado de cá, que já é um velho no sentido de caminhada, tem uma certa caminhada, tem uma certa experiência, mas Deus está chamando ele para viver algo novo também. E aqui nós vamos ter que olhar para as nossas vidas e ver quem nós somos aqui e o que Deus quer trabalhar. Porque aqui nós podemos ver alguém, quando fala de algo novo, ela tem expectativa, mas alguém quando já é velho, principalmente um crente de igreja, está numa caminhada, chega uma hora que ele se acostuma com o culto, ele se acostuma com a igreja, ele se acostuma com Bíblia, e Deus fala: cara, eu tenho tanto para derramar, eu tenho tanto para mover, mas dentro de você essas fortalezas têm impedido você de derramar. Mas nessa noite, como eu falei, é uma noite onde a unção do Senhor virá sobre nós e moverá de forma poderosa. Atos capítulo 10, versículo 1 diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus, que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros para Jope e manda chamar Simão, de quem tem por sobrenome Pedro. Até aqui. Então aqui nós estamos falando de Cornélio. Cornélio, ele é um gentil. Um gentil era um não judeu. Então é diferente, judeu é judeu, não judeu chamava como gentil. Se nós olharmos hoje, nós não somos judeu, nós somos gentil, mas nós somos alcançados por Jesus, então nós somos a noiva de Cristo, aleluia. Esse é maravilhoso e bem demais. Então aqui Cornélio, ele é um gentil, ele é alguém que adorava a Deus, temia o Senhor dentro da cultura onde ele tinha, mas ele ainda não tinha ouvido falar de Jesus Cristo. Então aqui falava que ele temia a Deus, até orava ao Senhor, mas ele não sabia nada a respeito de Cristo. Então aqui ele está tendo uma experiência, ele está no seu momento, um anjo aparece para ele, está numa hora orando, e o anjo aparece para ele e fala: Cornélio, seguinte, cara, tuas orações, tuas esmolas subiram em memória diante de Deus. Parceiro, você tem noção do que é isso que o anjo está falando? O anjo chega para ele e fala assim: cada atitude que você tem, Cornélio, ela está refletindo lá no trono de Deus, está subindo como memória diante do Senhor. E isso já me faz refletir algo, meu querido. Cada atitude que eu e você temos aqui na terra sobe para Deus como memorial, como uma lembrança. E a pergunta que fica é: quais são as lembranças de Deus todos os dias que eu e você estamos trazendo para Ele? Se a atitude daquele homem subia como memória, não pensa que é só ele, não, é só para Cornélio, o resto Deus esquece. Gente, deu uma amnésia geral aqui. Não, a cada atitude minha e tua, aonde nós estivermos, quando ninguém está vendo, sobe para Deus como algo. Que tipo de memória que Deus está tendo ao meu, a seu respeito? Que tipo de memória que nós estamos transmitindo, passando para o Senhor?
E aqui o texto mostra que esse anjo fala para ele, e o anjo traz para ele uma direção. Seguinte, Cornélio, você vai enviar mensageiros até a casa de um homem, para poder, até Jope, para chamar um homem chamado Simão, sobrenome Pedro. Cornélio pega e envia os seus mensageiros para chegarem até o local onde estava Pedro. Nesse momento, eu não vou ler tudo, vou ler só uma parte. A Bíblia fala que no dia seguinte, Pedro, estando naquele lugar, ele, num exato momento, por volta da hora sexta, ele estava a fim de orar. Atos capítulo 10, versículo 10 fala o seguinte: estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então Pedro está na casa, está lá de boa. Cornélio acabou de ter experiência a uma certa distância, não sabe de nada. Pedro não sabe de nada que está acontecendo. Pedro está do lado de cá, Cornélio está do lado de lá. Pedro está aqui. Pedro bateu a fominha, que todo crente sempre chega uma hora que bate a fome, aleluia. E Pedro chegou e falou: cara, antes do negócio ficar pronto, eu vou subir no telhado lá, vou dar um cheiro no cheiroso. Subiu no telhado e tal. Nessa vem um êxtase. Ele teve um momento que mexeu com a estrutura dele. Ele viu naquele exato momento, eu não coloquei os textos que eu não vou ler tudo, depois você pode ler em casa. Ele viu ali os céus abertos. Ele viu como se fosse um objeto, um grande lençol, que era baixado pelas quatro pontas, e dentro daquele lençol tinha toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ele acaba ouvindo uma voz, e a voz fala para ele: levanta, Pedro, mata e come. Mas Pedro na hora responde: de maneira nenhuma, de modo nenhum, Senhor, porque eu jamais comi coisa alguma comum ou imunda. Por quê? Porque Pedro está tendo uma visão dos animais que estão descendo, e esses animais que estão descendo, pela cultura judaica, pela lei de Moisés que foi passado, eram animais que eles não deveriam comer. Então ali ele está levando um choque de realidade. Ele está vendo algo descendo sobre ele, mostrando para ele, e a voz fala para ele: mata e come. Aí ele fala: não dá, porque na minha vida eu nunca comi nada imundo, nada impuro, não comi. Então dentro de mim tem algo aqui que está bem firmado, eu não vou comer isso. E a voz continua falando para ele: mata e come. Aí a voz fala a segunda vez: o que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Mas é interessante, então, naquele momento que Pedro ele teve um êxtase. E nessa que ele teve esse êxtase, foi justamente nessa hora que apareceu tudo isso que eu falei para você. Esse lençol com todos os animais, com coisas que eles não comiam. Só que na verdade ali o Senhor queria trazer uma mensagem para Pedro. O Senhor queria trabalhar na estrutura de Pedro, que estava muito bem firmada. Pedro, você foi muito bem ensinado até um ponto, mas agora para onde eu quero levar você? Estruturas dentro de você tem que ser chacoalhadas, tem que ser mexidas, tem que ser abaladas. Porque para Pedro, ele somente achava que os judeus eram aqueles que iam receber algo do Senhor e o resto não. Então até agora aqui, meu irmão, por mais teve aquele momento em Pentecostes que muitas pessoas foram tocadas, agora aqui Pedro vai entrar numa nova esfera, numa nova fase, onde a estrutura dentro dele tinha que ser trabalhada. Ele agora ia começar a alcançar pessoas que não eram judeus, eram gentios. Então na hora, meu irmão, que aparece aquele monte de animal que tinha que comer, ele fala: não vou comer, eu nunca comi isso, eu não vou comer. Aí o texto fala que o Senhor chega para ele e fala: o Deus purificou, não consideres comum. E nessa que ele está tendo esse êxtase, essa palavra êxtase significa um ato de lançar a mente fora do seu estado normal. Então naquele exato momento Deus queria trabalhar na mente de Pedro. A mente dele tinha uma estrutura exatamente clara de como que deveria ser, mas Deus fala para ele: eu quero trabalhar dentro de você, porque aquilo que eu quero te agir, aquilo que eu quero agir na sua vida, e através da sua vida, essa estrutura, o modo como você pensa, o modo como você vê a vida tem que mudar. Então, ou seja, Pedro, a sua atitude hoje está limitando a esfera que eu quero usar você a partir de agora. Então Pedro naquele exato momento tinha que tomar uma decisão. E naquele exato momento que ele está ali, ele fala: cara, beleza, fechou. Ele pegou naquele exato momento, continuou pensando. Pedro ficou com aquilo na cabeça.
ficou com aquilo pensando, meditando na visão, o que estava acontecendo. E nesse momento que ele está ali meditando na visão, chega os servos de Cornélio. Perguntam para Pedro: por favor, tem um cara chamado Pedro aí na casa? Tem. Pedro desce, já logo se liga: gentil, não é judeu. Posso te ajudar, parceiro? Você é Pedro? Sou. Então, mano, você tem que vir com a gente. Pedro olhou e falou: como é que é? Então, você tem que vir com a gente. Por quê? Porque é o seguinte, cara, o nosso senhor Cornélio, ele teve uma experiência. Um anjo apareceu para ele, falando de coisas que Deus queria mover, agir. E o anjo falou para a gente vir até aqui procurar um cara chamado Pedro. Pedro já cresceu os olhos e falou: como é que é? É isso mesmo, o anjo falou comigo, cara, com Cornélio, que tinha que chamar você. Nessa hora, o Espírito Santo fala com Pedro, porque naquele exato momento eles explicam a visão. Em Atos capítulo 10, versículo 19, olha só o que acontece. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Interessante que o Espírito fala muito claro para Pedro: os caras estão aí, eu enviei os caras e você vai com eles, em nada duvidando. E aqui, meus queridos, essa palavra duvidando significa lutar com disputa, significa contender, hesitar, duvidar. Então o Espírito Santo está falando para Pedro: ei, é o seguinte, não vai duvidando, não vai com dúvida no seu coração, não fica lá hesitando, como é, será que não é, não fica questionando: será que é esse negócio, será que não é? Deus já fala para ele: não duvida, porque eu estou para agir algo extraordinário. Pedro não tinha a menor ideia do que era. E aqui, amada igreja, eu vejo que é um ponto muito sério que Deus está falando com Pedro. Porque quando você já tem uma certa estrutura, um velho de igreja, quando você começa a ver coisa nova, você duvida de tudo. Será que isso é de Deus? Será que não é? Como é que é? Eu sei. Eu, por exemplo, hoje estava na casa de uma família tão especial, tão maravilhosa, tendo um tempo ali de comunhão, bacana, trocando ideia. E eu contei a pessoa contou a experiência que ela teve, que foi maravilhosa. E a experiência dela foi muito parecida com a minha. Eu vou contar para vocês a minha. Eu sou criado numa igreja, na verdade desde berço, igreja Deus e Amor, com meu pai e com a minha mãe. Depois eu fui para a igreja de bairro, comunidade, aquelas igrejas de bairro, comunidade. E depois de um tempo, minha adolescência, eu desviei. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Tempo perdido, Jesus amado, desviado. Aí voltei para os caminhos do Senhor. Nessa que eu voltei para os caminhos do Senhor, eu entrei no Bola de Neve. Eu entrei no Bola de Neve em 2001, na igreja Bola de Neve. E eu confesso para vocês que quando eu entrei na igreja Bola de Neve, eu falei: aqui não é de Deus. Hoje eu sou pastor dessa igreja. Só isso. Eu lembro de entrar naquela garagem, ver o apóstolo Rina pregando de camisa floral. Falei: esse é um falso profeta. Eu nem imaginava o que Deus ia fazer na minha vida. Aí depois de um tempo o Espírito Santo me pegou. O Espírito Santo me pegou e falou assim: eu quero você aqui dentro. Só que eu estava impregnado de coisas religiosas na minha vida, irmão. Aquela coisa de igreja que vai colocando, formatando e tal. E era muita coisa do homem, menos Bíblia. E até que um dia eu estou no Bola, já agora firmão na caminhada, e de repente o apóstolo, eu não lembro que seminário que era, que evento que era, ele chamou lá uma pessoa do Oriente para poder ministrar. Eu não lembro se era um coreano, um chinês, eu não lembro de onde que era o cara. E eu lembro que ele fazia umas coisas que para mim, na minha época, era demônio. Que era o quê? Ele orava pelas pessoas e a galera caía. E eu era daquela igreja, irmão, antiga, que falava assim: caiu é demônio. E na hora, o cara orava por um, caía. Aí chegou uma hora, eu pensei comigo, falando sério, pagou 10 para cada um. Falou: na hora que eu chegar perto, você se joga. Só se joga. Só se joga, 10, morreu. Fechou, bacana. Eu falei: no máximo 100 pila para cada um ali. Ele deu pro cara poder, imagina, se jogar na frente da galera, fazer um papel lá. Tá, o cara 100 pila tá bem pago. Isso eu imaginei. Daqui a pouco ele falou: a fileira da frente fica em pé. A fileira ficou em pé e ele do altar: receba. A cadeira inteira, todo mundo caiu. Eu falei: mano, já é uns 100, 200, 300, 400, 500. Já, mano, já dá quase um conto aí, velho.
cara, a fileira de trás, fica de pé, receba. Falei, mano, já deu quase R$2.000, só ali, ó. Dentro de mim, eu tinha uma estrutura. Eu olhava aquilo e eu falava, não é de Deus, eu não quero. Por quê? Porque a gente esquece que tem coisas nas nossas vidas que vão sendo colocadas, se a gente perceber, e vai gerando uma estrutura, vai gerando uma fortaleza. E naquela hora eu vi que quase a igreja inteira estava no chão. Eu falei, mano, é impossível esse cara pagar para todo mundo, é impossível. Só se ele tem muito dinheiro, é impossível, cara. Na hora, é a hora que você tem que dar o passo. Sai do duvidando e entra na esfera da fé. Sai da dúvida e entra na fé. Eu falei, na minha cabeça, eu nem verbalizei, meu cunhado estava do meu lado. Eu lembro que eu cheguei e fiz uma oração na minha mente. Falei, Espírito Santo, esse cara não pagou para todo mundo não. Se pagou, tem muito dinheiro. Se isso é teu, se isso é do Senhor, se o Senhor tem, se o Senhor está aí, está movendo aí, eu quero isso. Só que é o seguinte, olha só que abusado. Vai vir aqui em cima derramar em mim, porque eu não vou lá embaixo não. Meu irmão, eu acabei de fazer a oração na minha mente, senti a mão do meu lado. Eu não sei de onde o giraia saiu, parceiro. Mano, o cara saiu do bueiro, sei lá de onde ele saiu, mano. Ele só catou, vi a mão no meu ombro, eu virei. Ele falou assim, ó, então recebe. Pum, parceiro, eu lembro de cair assim, ó, olhando pra ele. Parecia madeira. Naquela hora o Espírito Santo começou a falar assim, eu estou trabalhando na tua estrutura. Você está com coisa na sua vida impregnada, a qual está impedindo você de viver algo novo. E a mesma coisa eu falo para você aqui, como está falando para Pedro. Pedro, você vai entrar numa nova esfera. Você vai entrar em um novo lugar. Tem algo que eu quero levar você. Então você vai sem duvidar. Não duvida, porque quem duvida não recebe. Como é que é, pastor? Exatamente. Quem duvida não recebe. Te mostro na Bíblia. Grife esse texto na sua Bíblia para você sempre lembrar dele. Tiago capítulo 1 versículo 5. Se algum de vocês precisam de sabedoria, peça a Deus, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Versículo 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. O que ele está falando? Aqui é o homem de ânimo dobre. O que ele fala? Você vai pedir sabedoria para Deus, ou o que for, tem que ter fé. No caso aqui ele está falando contexto de sabedoria. Você tem que ter fé, mas peça sem duvidar, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. O que é a onda do mar? Vai e volta. Um dia eu creio, um dia eu não creio. Ele vai mover hoje, hoje não vai. Ele vai mover hoje, hoje não vai. Eu te amo, Senhor. Hashtag nós com Jesus até o fim, aleluia. Outro dia, igreja miserável, não aguente ninguém, que Deus é esse que não existe. Aí volta de novo, não, eu tô com Jesus de novo. Não, estou com a igreja. Não é assim, é esse. É alguém que está com o coração dividido. E o que me chama a atenção é o versículo 7, que ele fala, não suponha tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, porque aquele que duvida não recebe nada. Essa é a hora que você fica pensando quantas coisas eu duvidei na vida, aleluia. Naquela hora foi exatamente isso. Naquele exato momento eu tive que tomar uma decisão. Ou eu continuo, ou eu saio do mesmo jeito que eu entrei, ou eu saía da dúvida e dava um passo de fé. Eu quero isso que o Senhor está derramando aqui agora. É isso que eu estou falando para Pedro. Pedro, eu estou chamando você, vai sem duvidar. Não duvide, porque o que eu vou fazer vai mexer com a tua estrutura. O que eu vou fazer vai romper com aquilo que você achava. Lembra, o judeu só acha que Deus era para o judeu. Jesus, eles achavam que era só para o judeu, não para o gentil. Só lá, nessa Pedro vai. Nessa que Pedro vai, os homens de Cornélio foram com Pedro. E ali, Pedro vai com Cornélio, se encontra. Pedro chega. Naquele exato momento, Pedro encontra Cornélio. A hora que Pedro chega na casa de Cornélio, naquele exato momento, Cornélio chama ele para entrar na casa dele. Aí já começou o choque com Pedro. Por quê? Porque um judeu não entrava na casa de um gentil. Não entrava. Não era da cultura.
E você vê que Pedro fala, coloca para mim o próximo texto, por favor, Atos capítulo 10, 28. A quem se dirigiu, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Ele está falando, falou, cara, não dá. Mas ele fala assim, ó, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considere comum ou imundo. Ele está lembrando da visão que ele está batendo. Estão comigo aqui, igreja? Lembra da visão? Pedro, ó, animal, mata e come. Não, senhor, não comi coisa imunda e impura. Mas Pedro agora está aqui no cenário. Ele fala, estou entendendo a visão. O Senhor está me chamando então agora para alcançar aquele que na minha estrutura achava que nunca era para ser alcançado. O Senhor está querendo mexer com a minha estrutura. Então ele fala, opa, peraí, era proibido para o judeu se ajuntar. Aí agora Cornélio está chamando Pedro para entrar dentro da casa dele. Só gentil no rolê, parceiro, imagina o judeu. E tinha mais judeu com Pedro, imagina eles. Eu queria estar naquela hora para ver a cara deles. Ô Pedrão, tem certeza, mano? Se os caras vêem nós no rolê aqui, mano, junto com o gentil, parceiro, tem certeza? A real é essa mesmo? Nós vamos entrar com os caras? Que cena é essa? Aí Pedro, fica quieto, cara, tive a visão. Os animais lá, mano, viu o que Deus falou? Deus abençoou, vamos lá, bora. Tem alguma coisa aqui, eu também não entendi ainda o que é, mas bora. Deus está falando, vamos. Não duvida, não duvida. E naquela hora eles vão. E aqui nós podemos ver as estruturas dentro de Pedro sendo trabalhado. A estrutura de Pedro sendo chacoalhada. Porque na hora Pedro pergunta para Cornélio, o que aconteceu com você? Por que você me chamou aqui? Então Pedro já entrou, quebrou a estrutura. Entrei, porque você não consegue viver o novo se você continuar preso no velho. Você só vive o novo quando você dá um passo em direção ao novo. Falar do novo, que o novo é legal e bacana, e você continuar preso no velho, você não consegue viver. Pedro era esse caso, Cornélio já era o outro lado. Quero esse novo, cadê? Um anjo apareceu, tem alguma coisa. E Pedrão está aqui, cara, tem muita coisa entrando em choque comigo agora. Está trabalhando no meu interior. Quantos de nós hoje? Talvez existem estruturas dentro de nós que o pai falou. Pais, cuidado com o que você fala para os seus filhos. Nós muitas vezes lançamos palavras que arrebentam os nossos filhos, destrói o futuro deles. Você nunca vai dar em nada, você é um burro, você é um zero, isso não dá dinheiro, vai pensar em outra coisa que dá dinheiro, menino, para de ser isso. De repente está lá a filha pensando. Minha filha, por exemplo, a Bia, ela é bem direcionada naquilo que ela quer fazer. Ela quer fazer confeitaria e medicina. Bem alinhadinho, aleluia. Eu não chego para ela e falo assim, para de viajar, menina. Vai ficar quanto tempo estudando? Fazer bolo e operar corpo? O que você vai fazer, cara? Não, eu falo, filha, sério, seu coração quer mais, nós vamos orar para Deus direcionar, filha. Se for os dois, vamos fazer os dois. Eu falo, Jesus, mostra para essa criança, aleluia, aonde vai mesmo. Você tem que saber, porque nós pais podemos dar destino profético, abortar os sonhos de Deus na vida dos nossos filhos. E nós temos que tomar muito cuidado com isso da nossa boca, porque talvez muitos de nós, nossos destinos proféticos já foram abortados lá atrás com os nossos pais. Palavras, frases que os pais disseram. Você não consegue, não vai dar. Vai abrir empresa, para de abrir empresa, cara. Meu, CLT é o que há. Todo quinto dia útil pinga na conta, fica preocupado com empresa. Para, larga a mão de ser burro. A gente ouve frases como essa, aonde Deus está chamando a pessoa para sair fora. E a estrutura familiar muitas vezes é um grande desafio, porque a família muitas vezes quer meio que dominar o rolê. Estamos no rolê, mas quando Deus te chama para algo diferente, fala, ih, lá vai aquele que sempre quer ser o diferentão da família. Você tem que ter muita sabedoria naquilo que Deus está falando. Se Deus está chamando, Ele quer trabalhar com as estruturas. E Pedro está aqui no rolê, tem estrutura dentro dele, tem que ser trabalhada, questões dentro dele tem que ser resolvidas. E Pedro está lá, ele chega e fala, Cornélio, tá, me explica o que aconteceu aí, Cornélio. Aí Cornélio fala, então, há 4 dias atrás, um anjo do Senhor apareceu para mim e relatou aquilo que nós lemos. Ele falou, Cornélio, as suas esmolas, as suas ofertas, suas esmolas, suas orações subirem em memória de Deus. Vai chamar Pedro, está lá em Jope. Chamei você, cara. E aí o que me chama a atenção é agora que aqui Cornélio fala. Atos capítulo 10, versículo 33. A hora que ele fala, coloca para mim, ele chega para Pedro e fala assim, portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor. Isso aqui, meu querido, faz toda a diferença. Faz toda a diferença.
A maneira como eu e você chegamos no ambiente determina aquilo que nós iremos receber dele. Se eu chego armado dentro de mim, dizendo, mano, vamos lá, tô aqui, beleza, foi, bacana, legal, show, vou embora, eu saí do mesmo jeito que eu entrei. Agora, se eu entro num ambiente, igual o Cornélio está aqui, estamos todos prontos, nós queremos ouvir quais são as direções de Deus. Ei, eu não quero ficar parado na estrutura que eu estou. Até hoje eu vivi de uma maneira, até hoje eu vivi de um jeito, mas agora eu estou aqui. Estamos todos prontos para ouvir qual é a direção que o Senhor tem ordenado, quais são as palavras do Senhor. Sabe o que o Cornélio está falando? Eu estou aqui para dizer, eu não quero permanecer mais dessa maneira. Nós estamos aqui porque nós queremos ouvir algo da parte de Deus, e eu sei que se o Senhor apareceu para nós, para poder trazer a mensagem, esse Deus é poderoso para mover nas nossas vidas. Sabe o que isso traz para nós hoje? Quantos cultos eu e você muitas vezes chegamos aqui e nós entramos e saímos do mesmo jeito. É estranho, porque você conversa muitas vezes com pessoa e a pessoa fala, o culto tá lá, né, cansativo, às vezes demora mais e tal. Aí você fala para outro, cara, já acabou, eu não queria que acabasse. Aí você fala com outro, meu Deus, eu fui tocado, meu Deus, a experiência do Senhor. Aí você fala o outro, não vejo a hora, né, meu, ir para casa, bater um rango e tal, beleza, amém, fechou. E o outro, meu Deus, quando vai ser o próximo culto? São as mesmas pessoas, no mesmo ambiente, mas qual é a fome que cada um está tendo? Quando você tem um desejo, a expectativa, e fala, Senhor, eu saí da minha casa, eu estou indo para aquele lugar, porque eu quero receber a direção do Senhor, eu quero que o Senhor venha trazer luz para a minha vida. Senhor, aqui estão os desafios diante de mim, eu não sei se tem estrutura, mas o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece a minha vida, e nessa noite eu abro o meu coração e falo, Senhor, sonda a minha vida, se tem estrutura, ilumine. Eu não quero ficar preso a nada, Senhor, que me impede de avançar. Hoje eu declaro, Senhor, toca a minha vida, toca a minha vida, toca a minha vida. Esse tem que ser o desejo meu e seu a cada culto. Se você sai da sua casa para vir para um culto só para falar, puxa, vou no rolê, desculpa te dizer, não tem mudança. Mas quando você vem com a expectativa, quando você tem a expectativa, quando você tem o desejo e fala, Senhor, fala que o teu servo ouve. Senhor, estou aqui, tem estruturas em mim que tem que ser trabalhada, tem medos que estão me assolando, tem prisões na minha mente, eu estou com medo de avançar, eu estou com medo de ir para o novo, tem estruturas velhas me aprisionando, eu não sei se isso é de Deus, mas Senhor, hoje eu estou aqui para dizer, eu preciso do teu toque na minha vida, eu preciso que o Senhor venha mexer na minha mente, eu preciso que essas barreiras venham ser quebradas, porque eu quero viver o toque, a graça, a unção e a bênção do Senhor. Se você crê, dê uma salva de palmas a Ele, aleluia. Como que você entrou aqui hoje? Pela porta, pastor. Boa resposta. Nós podemos entrar armados, fechados, ou falando, Senhor, eu preciso do teu toque. Eu estou pronto para te ouvir. Eu estou pronto para te ouvir. Eu estou pronto para te ouvir. Quais são as direções? Quais são as direções? Quais são as direções? Porque você recebe daquilo que você respeita. Quando você realmente tem a postura correta e você respeita aquilo que está sendo liberado, aquilo vem sobre a tua vida. Quando você rejeita aquilo, meu querido, não vem. Jesus mesmo disse, quem recebe um profeta no caráter de profeta, tem galardão de profeta. A maneira como você recebe determina aquilo que você receberá da parte de Deus. E eu e você temos que nos abrir hoje e ver o que está acontecendo com a gente. Aonde que eu estou? Se eu sou Pedro, tem estruturas velhas na minha vida que estão me aprisionando de viver um novo. Eu preciso me abrir. Eu preciso me abrir. Eu preciso me abrir. O reino de Deus não pode ser apenas um lugar onde a gente vem para a igreja, senta na cadeira e fala, puxa, foi legal, foi bacana, eu volto para casa e nada mudou na minha vida. O reino de Deus é a transformação. O reino de Deus é a mudança. E se não está tendo mudança, alguma coisa está acontecendo. Porque Deus fala na palavra dele que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, se ela é viva e eficaz, fala de uma operação. Ela é viva, traz a vida de Deus, e ela é eficaz, ela tem a finalidade. Se não está tendo mudança, alguma coisa está acontecendo. E o problema não é a palavra, o problema somos nós.
E aqui Cornélio está lá. Então nós estamos aqui. Está todo mundo pronto. Está todo mundo pronto, todo mundo preparado. Nós chegamos aqui, é uma expectativa. Agora, eles simplesmente estão ali reunidos. Naquele momento, Pedro reconheceu algo poderoso. Pedro fala em Atos capítulo 10, 34. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade, Deus não faz acepção de pessoas. Meu irmão, Deus não faz acepção de pessoas. Mas um dia eu ouvi uma frase: mas Ele faz acepção de atitudes. Ele não faz acepção de pessoas, mas de atitudes Ele faz. Tem atitudes que Ele aprova e atitudes que não. Nós temos que pensar muito bem que tipo de atitude que nós estamos tendo. Uma vez uma pessoa chegou para mim. Ela estava tendo uma postura completamente errada na vida dela. E ela falou: mas pastor, Deus não me ama? Eu falei: eu vou te contar uma história que vai ser melhor para você poder entender. Eu tenho uma filha chamada Bianca. Ela era pequenininha. A Bianca, ela como uma boa criança, ela resolveu ser artista. Então ela pegou um giz de cera e ela rabiscou o nosso apartamento inteiro, que eu pintei. Eu suei, eu ralei para pintar aquele apartamento inteiro. Ela pegou o giz de cera, rabiscou a parede inteira, inteirinha. A hora que eu olhei: papai te ama, cara. Eu falei para ela assim, para a pessoa: o meu amor pela minha filha não acabou por aquilo que ela fez, mas eu não aprovei a atitude dela. A pessoa: eu entendi. Então falar que Deus ama não quer dizer que Deus está aprovando tudo. Deus me ama, Ele aprovou o que eu quero. Que versículo que você leu diferente? Deus, Ele me ama, mas Ele não aprova tudo que eu faço. Então uma grande diferença. Eu tenho que pensar muito bem que atitude eu tenho tomado na minha vida. E aqui então Pedro vê e reconhece isso. E naquele exato momento Pedro olha aquela galera na casa de gentil. Você imagina Pedro olhando, falando: gente do céu, estou no meio do rolê cheio de gentil. Já nem para o judeu estar com gentil. Estamos na casa de gentil, só gentil, bombado de gentil. Você é louco, mano, que loucura que é isso aqui. Jesus me ajuda, todo mundo no rolê. Daqui a pouco, meu querido, Pedro começa: tá, então vou falar para vocês então. Começou a vir um download na vida de Pedro. Pedro começou a falar para eles: então vou dizer para vocês o que aconteceu. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é Senhor de todos. Então Pedro começa a falar: Jesus é o Senhor de todos. Ele começa a anunciar o Senhor Jesus. Ele começa a falar do Senhor Jesus. Aí ele fala: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia. Depois do batismo de João pregou como Deus ungiu. Ele fala também como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando-os a todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então está lá Pedro no seu sermão maravilhoso. Pedro está lá falando para aquele grupo gentil na casa, pregando. Só que Pedro não tem a menor ideia do que vai acontecer. E aqui, meu querido, é um dos textos que eu mais acho incrível na palavra de Deus, porque há duas coisas. Há aquele momento a qual você chama muitas vezes a igreja. Nós temos aqui muitas vezes ciente do coração, do Espírito trazendo para nós, na nossa vida, de poder o que? Liberar. Galera, estamos sentindo aqui no coração, da parte de Deus, o Senhor está trazendo algo para o nosso espírito, para poder chamar pessoas, para a gente poder orar, para receber o batismo com o Espírito Santo, para ser tocado e tal. Já o rolê de Pedro foi diferente. Pedro está falando com aquele grupo e no meio daquela fala algo acontece. Alguém interrompe o rolê. E como eu sonho com esses dias dessa pessoa interrompendo o nosso rolê. A hora que ele interrompe o rolê é a hora que muda tudo. É a hora que muda tudo. O texto fala assim, Atos capítulo 10, versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos. Pedro não orou para o Espírito Santo vir.
Pedro não falou, receba o Espírito Santo. Pedro está pregando a palavra de Deus. Pedro está falando de Jesus, mas a expectativa deles era tão grande, o desejo deles é tão grande, que o Espírito Santo, para mim, no meu entendimento, falou: mano, tem uma galera com uma fome lá embaixo, tem uma galera que está realmente desejando, tem uma galera que quer, tem uma galera que quer romper, tem uma galera que quer entrar em algo novo, meu irmão. E naquele exato momento a palavra fala que o Espírito Santo caiu. Aquela foi a noite do galo santo, aleluia. A galera estava com o galo na cabeça, meu irmão. O Espírito Santo caiu, trazendo tudo que tinha que trazer. Foi a bênção do Senhor vindo sobre aquele lugar. E aqui o texto fala que o Espírito Santo veio sobre eles, todos os que ouviam a palavra. Olha a importância, todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. E perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem também batizados. Meu irmão, naquela hora o Espírito Santo está lá, o Pedro está lá pregando, o Espírito Santo simplesmente vem, o Espírito Santo, meu irmão, cai naquele lugar. Você imagina que culto foi esse na casa de Cornélio? Pedro está falando, simplesmente falando de Jesus. De repente, aquele que é, meu querido, o Deus Todo-Poderoso, Deus Espírito, meu querido, vem, simplesmente vem. A terceira pessoa da Trindade vem, e simplesmente vem naquele lugar. Começa a mudar a atmosfera, começa a mudar o lugar. E ali no ambiente, duas estruturas estão sendo mexidas. A primeira de Cornélio, algo novo. Puxa, então agora eu estou entendendo o que o anjo falou. Era isso que estava queimando, amém. Nós nos abrimos, nós recebemos. Começaram a orar em línguas, começaram a profetizar. Foi um derramar do Espírito Santo. Do outro lado, a estrutura velha, Pedro e os que estavam com ele, mano do céu, Deus também está derramando aqui para os gentios. Então não é só para a gente, cara, bem que Jesus falou: Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Então não é só aqui, então tem mais. Deus quer romper. É isso que o Senhor estava falando naquela hora. Eu não tenho somente um lugar para agir, é muito maior do que você podia imaginar. Então eu falo para você nessa noite, meu irmão, o que Deus quer fazer na sua vida é muito além do que você podia imaginar, é mais do que você podia imaginar. Os seus sonhos podem ser legais, aquilo que você colocou no papel pode ser maneiro, mas Deus fala para você: os meus sonhos são maiores do que os teus, os meus planos são mais altos do que os teus. Aquilo que eu tenho para você é maior do que você podia imaginar. Mas hoje, a maneira como eu e você recebemos essa palavra determinará o que nós viveremos da parte de Deus. Então hoje são dois ambientes, duas pessoas, um que está lá: nossa, que demais, eu quero algo novo. E o outro velho: meu Deus, eu achava que tinha só pra gente, mas não, tem mais, o Senhor quer romper. E a palavra fala que os que estavam com Pedro admiraram-se, ficaram maravilhados. Sabe o que isso acontece? É o que Deus vai fazer na vida daqueles que se abrem para viver o novo de Deus. São aqueles que realmente fazem o Espírito Santo vir romper com as estruturas antigas, velhas, que aprisionam. Então hoje, meu irmão, é dia aonde eu e você devemos nos abrir para que as velhas estruturas caiam por terra. Limitações que nós aceitamos em nossas vidas, que tem nos impedido de viver o que Deus tem para nós, venham ruir. Que os medos batam em retirada, as dúvidas caiam por terra, as fortalezas venham cada uma delas cair, porque nós nos abrimos para o agir glorioso do nosso Deus, nós nos abrimos para o derramar do Senhor. Então a sua empresa é mais do que você podia imaginar, para a sua casa é mais do que você podia imaginar, para os seus negócios, para a tua saúde, para a tua finança, cada área da sua vida, o Senhor fala para você: é mais do que você podia imaginar. Ele quer romper, Ele quer agir. E se você crê, dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia. Se coloque em pé no seu lugar. Hey! Ele te chama para quebrar as velhas estruturas. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Peça a Ele, peça. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder.
desce como fogo, Santo Espírito desce. Velhas estruturas estão sendo queimadas agora. A sua decisão está determinando o que Deus está movendo na sua vida agora. Santo Espírito desce como fogo, Santo Peça pra Espírito Ele, peça desce pra Ele. como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 Estruturas antigas, velhas estruturas. É horrível quando você já está numa caminhada com o Senhor há um tempo e você parece se acostumar com os cultos, com a presença do Senhor. Antes o coração queimava e ardia, mas por não proteger o coração, por não proteger a fé, por deixar situações, circunstâncias virem, a nossa chama começou a se apagar. E é horrível porque você sabe das coisas de Deus, mas você perdeu a consciência das coisas espirituais. E é horrível. Muitas vezes nós estamos com estruturas dentro de nós, velhas estruturas. Deus chamando pessoas para viver algo novo, algo diferente, mas a velha estrutura ainda grita dentro dela. Aquilo que o Senhor tem para mover nas nossas vidas vai muito além da nossa visão natural. Essa é a hora que nós olhamos pelos olhos da fé. Quando eu estava preparando essa mensagem, veio muito forte o Senhor falando que viria assim uma unção para quebrar estruturas, fortalezas na mente, pensamentos, palavras que foram ditas à sua vida, até mesmo por pastores, dizendo que a sua vida nunca romperia, que nunca daria em nada. Pais para os filhos, filhos para os pais. Estruturas foram geradas dentro de nós. Mas nessa noite é uma noite dessa unção gloriosa. Assim como o Espírito Santo caiu e ali duas estruturas foram completamente transformadas, nessa noite é uma noite onde o Espírito Santo tem total liberdade para tocar as nossas vidas, para quebrar estruturas, para quebrar cadeias, para quebrar fortalezas, para derramar a glória e a unção do Senhor sobre nós. Aleluia! viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Feche seus olhos e repita assim comigo: Senhor Jesus. A igreja inteira: Senhor Jesus, Senhor Jesus,
Nessa noite, eu me abro para o seu toque. Chega de estruturas velhas, fortalezas antigas, prisões na mente. Eu não quero ficar preso a nenhuma delas. Mas hoje eu desejo o toque do Senhor na minha vida, a transformação na minha vida. Eu te peço perdão por toda vez que eu duvidei do Senhor, dos planos do Senhor, do sobrenatural do Senhor. Eu te peço perdão por muitas vezes limitar o teu poder na minha vida, limitar o teu agir na minha vida, e impedir o teu Espírito Santo de poder tocar na minha vida, porque muitas vezes eu deixei a mágoa, a raiva, a estrutura, a tristeza me aprisionar. Mas hoje eu me levanto com a autoridade que Jesus me deu, e eu declaro na minha vida, na minha casa, a unção do Senhor, para quebrar cadeias, para quebrar estruturas, virá sobre mim. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu creio. Se você crê, dê uma salva de palmas ali bem forte. Ainda de olhos fechados, eu queria fazer mais uma oração para você que está aqui hoje e de repente nunca recebeu Jesus como o Senhor da sua vida. E hoje você gostaria de fazer isso. Talvez você é alguém que gostaria de dar esse passo. Como eu falei para você, Jesus, ele nunca invade a vida de ninguém. Não invade. Mas aqueles que abrem são aqueles a qual ele vai direcionar e conduzir. Então, se hoje você é alguém que deseja viver algo da parte do Senhor para a sua vida, eu queria orar com você. Pastor, eu quero receber Jesus como o Senhor da minha vida. Então, se você é um desses, de olhos fechados, coloque a mão no seu coração. Eu vou te ajudar a você fazer essa oração. Talvez você é alguém que já fez essa oração no passado, mas você se desviou e hoje você quer voltar. Esse é o momento, essa é a hora. Vou te ajudar a fazer essa oração. Repita assim comigo e diga: Senhor Jesus Cristo, nessa noite eu te peço perdão. Pequei contra ti. Mas hoje eu me arrependo. Eu viro as costas para o pecado. Eu recebo Jesus Cristo na minha vida. Eu creio que Ele é o Filho de Deus, que veio a esse mundo em carne, nasceu, viveu, morreu, mas ressuscitou. E hoje está vivo. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, Jesus. Para que seja feita a partir de hoje. A tua vontade. E não mais a minha. Eu rejeito. Eu renuncio. Toda a obra das trevas. E eu me abro. Para viver esse novo que o Senhor tem para mim. Em nome de Cristo Jesus. Senhor Jesus. Que a partir de hoje, Tu seja o meu único, e exclusivo, Senhor e Salvador. Pai, por cada vida que está fazendo essa oração, que a graça, a unção e o poder e o favor do Senhor venha sobre cada um deles. Nós como igreja nos alegramos, declaramos a bênção do Senhor, o toque do Senhor de uma forma poderosa, maravilhosa e sobrenatural. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Você consegue se assentar um minutinho? Hoje é o culto de ceia, nós já vamos encerrar, acho que em 10 minutinhos no máximo. Já vamos encerrar. Se você fez essa oração pela primeira vez, nós como igreja gostaríamos de se aproximar de você. Essas irmãs estarão na saída, ali para pegar teu nome, telefone, teu e-mail, te indicar uma célula, se aproximar de você. Se você realmente quiser e permitir, será muito importante para a gente. Então faça isso no final, que será bênção demais, amém? Queridos, todo primeiro domingo do mês, e eu tenho agora mais uma notícia para falar para vocês. Duas, na verdade, né? Não, deixa eu falar uma, depois eu falo outra. Todo primeiro domingo do mês, nós temos aqui o nosso culto de ceia. E eu vi que tem muitas pessoas que não conseguem vir de domingo,
somente na quinta-feira. Alguns têm negócio no final de semana e tal, e não conseguem estar aqui. Então nós também, a partir de quinta-feira agora, nós teremos a ceia na quinta. Então tem de domingo, e passou o culto de domingo da ceia, nós na próxima quinta nós temos o culto de ceia. Então, para você que de repente não conseguia vir domingo, galera que sabe, então quinta-feira também teremos esse momento aí que será muito especial. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, o apóstolo Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aí ele fala, versículo 30: eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Até aqui. Então aqui é um texto que esclarece o que é a ceia. A ceia, na verdade, é um momento de aliança, de celebração. O nosso Deus é um Deus de aliança. Diferente do homem que muitas vezes fala, o homem que eu falo, o ser humano, fala e não cumpre. Deus é alguém que fala e cumpre. E Jesus, quando ele fala da ceia, ele está falando: ei, vocês farão algo sempre em memória daquilo que eu fiz com vocês e daquilo que eu ainda farei. Então, quando eu e você tomamos a ceia, nós estamos naquele exato momento nos identificando com Cristo e reconhecendo Jesus. Ao tomar o suco aqui, ao tomar o suco que simboliza o sangue do Senhor, eu entendo que eu fui comprado não por prata nem por ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. Ele me comprou com o precioso sangue dele, e através do sangue dele a remissão de pecados, o sacrifício único veio, que é Jesus, e agora através dele eu consigo ter acesso a Deus. O pão que simboliza o corpo do Senhor, fala do corpo dele que foi moído, fala que realmente pelas pisaduras de Jesus Cristo nós somos sarados. Então isso traz tantas coisas para as nossas vidas. E ele fala que toda vez que nós comermos aqui, é memória do que ele fez e aquilo que ele fará. Ele fez, morreu e ressuscitou, mas um dia ele voltará para pegar e resgatar a tua igreja, que nós queremos no arrebatamento, no tempo e na hora que for. Então todo primeiro domingo do mês nós temos essa aliança. Nós oramos agradecendo ao Senhor, já abençoando o mês. E quinta-feira nós também faremos novamente. Pastor, podia ser feito todo o culto? Podia, mas por logística, tempo e tal, a gente não faz todo o culto. Então aqui nós fazemos apenas nesse primeiro domingo. Mas interessante que ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não sou eu que vou dizer quem vai tomar e quem não vai tomar, jamais. Quem pode participar da mesa do Senhor são aqueles que já têm uma aliança com Jesus Cristo, são aqueles que já o receberam como o Senhor da sua vida. Só que Paulo fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aqui, quando nós falamos examine-se o homem a si mesmo, eu e você temos que pedir ao Espírito Santo: me ajuda, Espírito Santo, como que eu estou dentro de mim? Tem pecado? Ajusta. Tem coisa errada? Alinha. Tem uma treta com algum irmão? Resolve. Tem uma situação marido e mulher? Já dá aquela olhada: sorry, perdão, já resolve. Por quê? Porque não queira participar da ceia do Senhor com questões que não estão resolvidas. Alinha. Por isso que ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Ele falou assim: tem coisa errada? Não permita que fique errado. Busca o alinhamento do Senhor e faz o que tem que ser feito. Então, no momento que nós estivermos servindo aqui, para você que está com a gente: pastor, eu recebi Jesus hoje na minha vida, eu posso participar? Claro que pode, você acabou de receber Jesus como o Senhor da sua vida, é o momento de você participar dessa ceia, será bem demais. Enquanto a galera estiver servindo aqui, já queria chamar os diáconos e presbíteros aqui, por favor, me ajudarem. Eu queria que você fosse orando no seu lugar: Senhor, tem alguma coisa dentro de mim, me mostra, que eu tenho que alinhar, que eu tenho que ajustar. Eu tenho alguma treta com alguém, foi um atalaia que eu olhei meu torto, ele me olhou torto, até com o pastor mesmo, que fez uma coisinha para mim que eu não curti. Se for eu, foi mal, perdão. Tem que
perdoar, bora. Mas nós não podemos de forma alguma participar da ceia do Senhor com questões dentro de nós não resolvidas, amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nesse momento de ceia. Nós abençoamos esse suco, esse pão, esses elementos e queremos agradecer, Senhor, pelo privilégio de participarmos mais uma vez da mesa do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Eles vão servir vocês à medida que vocês forem recebendo, não coma ainda, mas vai se colocando em pé para fazermos todos juntos. Vamos adorar o Senhor enquanto isso, em nome de Jesus. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito. Alguém ficou sem? Levanta a mão, tranquilo? Legal. Vamos orar? Quem estiver sentado, se você conseguir se colocar de pé, show, senão não tem problema. Mas se conseguir, de repente está com criança aí, tranquilo. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por esse privilégio, obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse toque, obrigado por essa direção, obrigado por esse agir do Senhor nas nossas vidas. Nós queremos agradecer, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez reunidos, mais uma vez juntos, clamando, pedindo do Senhor direção, pedindo do Senhor auxílio. É mais um mês que nós entramos e nós queremos firmar esse mês, Senhor, com essa aliança, com a nossa memória fresca, entendendo e sabendo aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Tu és o Senhor de todos, Tu és o Senhor de todos, Tu és o Senhor de todos, Tu és aquele que venceu, está à destra de Deus, Jesus. Nós queremos Te louvar e Te agradecer. Nós sabemos que sem o Senhor nós não conseguiríamos nada. Se não fosse o Teu precioso sangue derramado naquela cruz, o Senhor sendo ali simplesmente moído naquela cruz, nós jamais teríamos acesso a Deus.
mas nós hoje não conseguimos nem expressar nossa gratidão tamanha que é por aquilo que o Senhor fez, sabendo o Senhor é o único caminho até Deus. O Senhor é aquele que nos dá acesso a Deus. O Senhor é aquele que simplesmente com a atitude nós vimos que o véu foi rasgado, e através de Ti, Jesus, nós temos acesso a esse Deus maravilhoso, a tudo que Ele tem para as nossas vidas. E nós queremos Te agradecer, Senhor, por esse culto. Nós queremos Te agradecer por esse momento e por esse mês que o Senhor esteja à frente. Abençoamos esses elementos, que possamos realmente, Senhor, firmar essa aliança contigo, em nome de Jesus. Coma do pão e beba do cálice. Vamos ter esse momento de comunhão, mesa. Encerrar aqui, eu queria falar duas coisas com vocês. Primeiro, o gravezinho foi pesado hoje, hein? O gravezinho foi pesado hoje, hein? Aleluia, hein? Quero agradecer todo mundo que participou da primeira etapa do forro. Na segunda-feira, sem ser nessa, na outra, nós vamos dar início aqui ao nosso forro nessa casa. Pode aplaudir Jesus bem forte. Primeira etapa foi concluída, então agora continuamos com a etapa. Então, se você não sabe, nós demos início aqui ao nosso forro, para ficar um forro acústico, todo de acordo com o projeto. Então nós precisamos fazer isso, não era uma coisa de estética, era uma coisa necessária. Então eu louvo a Deus, todo mundo que participou, bênção demais. Se você quiser saber um pouquinho, que essa foi a primeira etapa e tem que continuar, vem trocar ideia com a gente. Pessoas lançaram semente, oferta específica para isso, que foi maravilhoso, amém? E eu queria fazer só mais uma oração. Assim, eu vou abençoar, quem quiser ficar, fique. Quem precisar ir embora por causa da hora, fique à vontade. Para você que já tem uma caminhada com o Senhor Jesus há um tempo, essa canção fala muito isso. Ela fala de viver algo novo, mas ele fala de alguém que já tinha uma chama, mas parece que aquilo lá simplesmente foi apagando. E parece que você não sente mais como sentia antes, parece que não queima mais como queimava antes. E depende, cara, veio muito forte no Espírito de poder orar com você. Então, se você é um desse, não é que está desviado, está perdido, mas fala, pastor, não sei explicar, parece que está diferente, cara, não está a mesma coisa. Queremos orar com você. Então, se você quiser e conseguir, vem aqui na frente. Mas eu vou orar antes aqui para abençoar. E quem quiser ficar, a gente vem aqui na frente. Os presbíteros vão estar aqui, os diáconos vão estar aqui, vão estar orando por vocês, amém? Levanta sua mão comigo bem alto. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo guarde a nossa vida até que Ele venha. Que o Senhor te dê uma semana abençoada, te leve em segurança, te proteja, te guarde. Que você possa viver algo novo e poderoso da parte do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Dá um abraço, está do teu lado. Fala, Deus abençoe. E se você é um desses que eu acabei de falar, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Traga a bolsa, traga a mochila. Nós queremos orar com você. Se tiver alguém, venha. Se não, tranquilo. Que Deus abençoe vocês. Tá bom assim.